E nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra encontrará o cacau roubado escondido dentro de um caminhão. A filha de Egídio, assustada, irá até João Pedro e diz: João Pedro, eu preciso que você venha comigo. Eu achei o cacau roubado das terras do teu irmão Venâncio. O filho de Maria Santa, ao escutar, arregala os olhos e, sem perder tempo, ele vai junto de Sandra até o local. O casal, ao ver o caminhão, se aproxima. João Pedro abrirá a porta e irá encontrar, embaixo dos sacos de cacau, um corpo. A polícia será acionada. Inocêncio, Egídio e Marçal observam a perícia removendo o corpo do local. E ao identificar a identidade da vítima, todos ali ficarão em choque. Sandra e João Pedro terão um plano genial para aplicar um castigo sensacional em Egídio, o deixando sem nenhum centavo no bolso e revelando um dos piores segredos do filhote de pica-pau. Tudo isso deverá acontecer quando Sandra, ao chegar em casa, ver Marçal e Egídio conversando na sala. A jovem, antes de entrar, percebe algo de estranho e decide se esconder atrás da parede para escutar toda a conversa dos dois. E é nesse momento que Sandra escuta o capanga falar. Quanto a isso, o patrão pode ficar despreocupado. Nem a dona Sandrinha, muito menos dona Eliana, vai saber onde colocamos a mercadoria. Tá lá nos fundos da fazenda, longe da vista de qualquer pessoa. Egídio encara o empregado e fala: Muito bem, é melhor mesmo que fique lá. Preocupada, Sandra corre até o quarto, com uma pulga atrás da orelha. Ela então decide ir pessoalmente ver o que Egídio e Marçal estão escondendo. A jovem a cavalo seguirá até o local sem imaginar o que está prestes a encontrar dentro do caminhão. Enquanto Sandra não chega no lugar, Marçal dirá ao patrão que entre as sacas de cacau está o corpo daquela pessoa. Egídio se aproxima do capanga e fala: Escuta bem uma coisa, Marçal. No mais tardar amanhã, você tira aquilo de lá. Eu não quero perder o cacau depois que aquele corpo apodrecer lá dentro. Não demora muito, Sandra chega no local e de longe avista o caminhão estacionado. Mais preocupada ainda do que já estava, Sandra observa o caminhão e fala a si mesma: O caminhão já encontrei, agora só resta saber o que tem dentro dele. Mas conhecendo o meu pai do jeito que eu conheço, coisa boa é que não deve ser. A mocinha se aproxima ainda mais do caminhão, destrava a porta traseira e, ao abrir, a jovem arregala os olhos ao ver centenas de cacau ensacado. Sandra fica em choque e diz a si mesma: Minha nossa, isso aqui só pode ser o cacau roubado das terras que eram do José Venâncio. Eu preciso avisar o João Pedro, ele tem que ver isso. Sem notar que entre os sacos de cacau existe um corpo escondido, Sandra fecha a porta do caminhão e segue rumo à fazenda de João Pedro. Algum tempo depois, o rapaz receberá a esposa em casa. Surpreso com a visita, João Pedro demonstra felicidade, mas ao notar a aflição da esposa, ele pergunta: Aconteceu alguma coisa, Sandra? Você tá pálida? Me diga, o que foi que aconteceu? Zinha, que também era ali, se aproxima do casal. Observa Sandra muito nervosa e percebe que o assunto é bem mais delicado do que todos imaginam. Sandra respira um pouco e avisa: Eu nem sei como falar pra você o que eu acabei de ver, mas o que eu tenho pra te contar pode solucionar o mistério que vem rondando a sua e a minha família há muito tempo. João Pedro e a filha de Jupará ficam ainda mais intrigados com o mistério e pedem que Sandra vá direto ao ponto e explique do que exatamente ela está falando.
Sandra pensa um pouco e pede aos dois: eu preciso que você venha comigo, João. E você também, Zinha. Eu tenho que mostrar uma coisa a vocês dois e tem que ser agora. A filha de Jupará e João Pedro, sem perder tempo, entram no carro e segue a Sandra no cavalo até o local onde estava o caminhão. O filho de Maria Santa, preocupado, comenta com a Zinha: eu não tô gostando nem um pouco dessa história de entrar nas terras dos Coutinhos. Não muito tempo depois, eles chegam no local. João e a Zinha se aproximam da Sandra e o filho de Maria Santa questiona: agora nos diga, Sandra, por que você nos trouxe até aqui, nas terras do teu pai, e o que foi de tão grave que você encontrou? Sandra aponta na direção do caminhão e fala: eu trouxe vocês dois aqui por causa daquele caminhão. João Pedro olha para o caminhão e fala: e o que eu tenho a ver com o caminhão de seu pai, Sandra? Me diga, o que é que tem naquele caminhão de tão importante? Zinha olha para o amigo e pede: calma, João Pedro, deixa ela explicar. Fala, Sandra. Diga logo o motivo de você estar mostrando aquele caminhão para João Pedro e eu. A mocinha, se aproximando dos dois, fala: dentro daquele caminhão eu encontrei centenas de sacos de cacau e eu tenho certeza que o cacau que está naquele caminhão é o mesmo cacau que sumiu das terras de Venâncio. Zinha e João Pedro olham um para o outro. E o filho de Maria Santa olha para Sandra e diz: não pode ser possível uma coisa dessas, mas se realmente for o cacau das terras do mano, tanto a Zinha quanto eu podemos reconhecer. Os três se aproximam da porta do caminhão. João Pedro abre a porta e entra sozinho. Zinha e Sandra ficam do lado de fora, esperando João Pedro. A filha de Jupará se aproxima de Sandra e fala: olha, Sandra, se esse cacau for realmente o cacau roubado das terras de Venâncio, você deve saber que o responsável é seu pai, e aquele filhote de pica-pau vai ter que pagar caro por isso, não sabe? Sandra pensa um pouco e diz: eu estou ciente, Zinha, e não vou passar a mão na cabeça das coisas erradas do meu pai. Ele vai ter de responder pelos seus crimes. Já dentro do caminhão, João Pedro se aproximará dos sacos amontoados, uns sobre os outros, e perceberá ao lado de um dos sacos uma lona preta, cobrindo algo estranho. O filho de Maria Santa se aproxima de um dos sacos de cacau, e ao abrir, ele fala: é ele. É o cacau das terras de Painho. Então, foi aquele miserável do filhote de pica-pau quem roubou o cacau do mano e ainda teve a cara de pau de acusar Painho. Do lado de fora do caminhão, Zinha, impaciente, pedirá ao amigo e grita: anda, João Pedro, cuida logo, que nós não temos o dia todo. João Pedro, ao escutar a amiga, decide sair. Mas antes, ele nota algo estranho debaixo de uma lona preta e decide ver de mais perto o que é. Desconfiado, ele se aproxima um pouco mais da lona e avista entre as sacas de cacau uma mão. Naquele momento, o rapaz arregala os olhos em estado de choque e fala: meu Deus, mas o que é isso aqui? Eu não posso acreditar. Isso aqui é realmente uma mão? João Pedro, apavorado, sem pensar duas vezes, ele pula fora do caminhão e Zinha e Sandra olham uma para a outra sem entender nada. A filha de Jupará, ao ver o estado do amigo, pergunta: mas o que foi que você viu lá em cima, João Pedro, para ter te deixado nesse estado? Me diga. João, ainda muito assustado, não conseguirá falar uma palavra sequer. Sandra tentará acalmá-lo e diz: e então, João, o cacau é o mesmo cacau das terras de seu Zé Inocêncio?
Zinha, percebendo algo de errado, se aproxima do caminhão e avisa. Pode deixar, Sandra, que eu mesma farei a análise desse cacau. João Pedro, sem pensar duas vezes, grita. Não, Zinha, por tudo que for mais sagrado, não entre nesse caminhão. Você não pode ver uma coisa que eu acabei de ver lá dentro. Sandra, achando tudo aquilo muito estranho, olha para o marido e pergunta. O que você viu lá dentro do caminhão, além do cacau, para ter te deixado dessa forma? Me diga, João. O rapaz pensa um pouco e responde. Primeiramente, Sandra, esse cacau é sim um cacau roubado. Foi o teu pai quem roubou o cacau das terras do mano. E tem uma coisa 10 vezes pior que eu vi dentro desse caminhão. Tem um corpo de uma pessoa. Eu acabei de ver bem na minha frente. Zinha, assustada, se aproxima do amigo e pergunta. E de quem é o corpo que você viu? Fala logo, João Pedro. O filho de Maria Santa avisa. Eu não faço ideia. Eu não tive coragem de retirar o corpo debaixo da lona para ver quem era. A filha de Jupará pensa um pouco e diz que tem um plano na cabeça e avisa. Olha, no local onde estamos não tem área, muito menos internet. Vocês dois fiquem aqui que eu vou até a fazenda de seu Zé Inocêncio pedir ajuda. Seja lá quem tiver dentro desse caminhão, vamos descobrir daqui a pouco. Enquanto Zinha pisa fundo na direção da fazenda de José Inocêncio, Sandra e João Pedro se manterão ao lado do caminhão. Sandra, preocupado com toda aquela situação, alerta. Se preocupe não, João Pedro. Zinha tá certa, seja lá quem estiver dentro desse caminhão, vamos descobrir daqui a pouco. E digo mais, esse corpo é coisa recente, até porque, caso contrário, já estaria fedendo. João Pedro olha para a filha de Yolanda e avisa. Eu tô com um mau pressentimento. Eu só espero que não seja quem eu tô pensando. Dentro da casa de Egídio, Marçal aparecerá, alertando o patrão e fala. Eu vi uma movimentação estranha acontecendo próximo ao local onde eu escondi o caminhão de cacau. Egídio pega sua arma e avisa ao capanga. Não podemos correr o risco de alguém encontrar as coisas que tem dentro daquele caminhão, Marçal. Chame alguns homens e vamos conferir agora mesmo o que está acontecendo por lá. Enquanto Egídio, Marçal e vários capangas armados seguem a pé em direção ao caminhão, Zinha chegará na frente da casa de José Inocêncio e encontrará o delegado e o fazendeiro conversando. Inocêncio notará a trabalhadora assustada e pedirá para saber o que está acontecendo. Zinha diz: Que bom que o delegado está aqui. Vocês precisam vir comigo. João Pedro e Sandra encontraram duas coisas dentro das terras do Coronel Egídio que vai interessar a polícia. O fazendeiro, ao escutar aquilo, olha para Inácia e avisa. Eu vou lá pessoalmente com o delegado para ver essa história, Inácia. Mas quando você encontrar o Bento, avisa ele que eu tô procurando por ele. Aquele ali foi resolver de sumir justo hoje. Zinha, ao escutar aquilo, fica assustada e pensa. Não pode ser isso que eu tô imaginando. Deve ser só uma coincidência. A filha de Jupará se apressa ainda mais e ela, junto de José Inocêncio, partem a toda velocidade em direção ao local. Logo atrás, a polícia também seguirá na mesma direção. E enquanto eles não chegam no local, João Pedro e Sandra notam Egídio e os capangas se aproximando do caminhão. Sandra encara o marido e pede. João Pedro, é meu pai. Ele tá se aproximando. Se esconda. Se meu pai lhe ver aqui, não quero nem imaginar no que pode acontecer. João Pedro, no entanto, se recusa e fala. Eu não vou me esconder. Eu não tenho medo nem de seu pai e nem dos capangas dele.
Sandra insiste, João Pedro pensa um pouco e se esconde. E logo depois, Egídio, acompanhado de vários capangas, aparece bem na frente de Sandra. O filho de Maria Santa, escondido, apenas observa. E Egídio olha para o caminhão, olha para a filha e percebe a porta do caminhão trancada e pergunta: "Eu posso saber o que a senhorita tá fazendo por essas bandas da fazenda? Não tá achando que tá fuçando além da conta, sua moleca?" Sandra não se intimida e o enfrenta, dizendo: "Não acho não. Acho que estou fazendo o trabalho que o senhor nunca foi capaz de fazer. Tem algum problema nisso, coronel? Que eu me lembre bem, você me deu carta branca?" Egídio, sem imaginar que a polícia está a caminho, pedirá a Marçal para retirar o caminhão daquele lugar. Sandra tentará impedir, falando que não precisa remover o caminhão coisa nenhuma. João Pedro, preocupado com a esposa, continuará escondido observando tudo. Egídio, desconfiado, questiona: "Oxente, Sandra, e por que eu não posso remover esse caminhão desse lugar? Me diga uma coisa, você por acaso viu o que tem dentro desse caminhão?" A mocinha negará, informando que não. Egídio ordena: "Pois então pronto, Marçal, meu bom, tira agora mesmo esse caminhão daqui." É quando, de repente, o clima pegará fogo de vez, depois que João Pedro aparecer na frente de todos, gritando em alto e bom som: "Ninguém vai remover aquele caminhão dali coisa nenhuma. Eu não vou permitir uma coisa dessa." Egídio, pasmo com a presença do rapaz no local, observa a filha apreensiva e questiona: "Você estava me enganando, sua moleca. Você e esse moleque de João Pedro acham mesmo que podem me passar a perna? É isso mesmo, Sandra?" Egídio perderá o controle e acertará um tapa no rosto da filha, a derrubando no chão. João Pedro, com sangue nos olhos, se aproxima do filhote de pica-pau e fala: "Você relou o dedo nela, eu acabo com você com minhas próprias mãos e vai ser agora." Marçal e os outros capangas sacam suas armas e ameaçam despachar João Pedro caso ele se aproxime do patrão. Sandra se levanta do chão e pede para que o marido não perca a cabeça. O filho de Maria Santa encara o sogro dentro dos olhos e fala: "A tua hora tá chegando, coronel. Eu sei muito bem que dentro desse caminhão tá o Cacau de Mano Venâncio. E também sei que dentro desse caminhão tem um corpo de alguma pessoa que vocês estão escondendo." Sandra, com medo da reação do pai, suplicará, dizendo: "Não faça nada de mal contra o João Pedro, pai. Eu te imploro." Egídio, olhando para o filho de Inocêncio, fala: "Marçal, meu bom, você escutou o mesmo que eu escutei esse moleque falar? Ele tá me ameaçando? É isso mesmo?" Marçal responderá que sim e completa perguntando se o patrão quer que ele e os outros capanga cuidem do filho de Inocêncio. Egídio nega e fala: "Não, Marçal, pode deixar, que desse coisinha eu faço questão de cuidar. Até porque já não é de hoje que eu queria fazer esse moleque abaixar a crista dele. Tire a Sandra daqui, não quero que ela veja o que eu vou fazer com o finado marido dela." João Pedro não se intimida com as ameaças do sogro e o enfrenta falando: "Eu não tenho um pingo de medo de você, filhote de pica-pau." Egídio debocha e avisa que fará João Pedro se borrar inteiro nas calças depois que descobrir o que vai acontecer com ele. De repente, Egídio, os capangas, João Pedro e a Sandra notam a sirene da polícia se aproximando. Egídio imediatamente olha para Marçal e manda: "Vá, Marçal, retira esse caminhão daqui antes que a polícia apareça." Marçal se apressa, entra no caminhão e acelera o veículo.
Zé Inocêncio, Zinha e o delegado aparecem. O delegado manda os homens de Egídio se renderem. José Inocêncio verá o filho, João Pedro, na mira do maior rival e grita: "Larga o meu filho agora mesmo, seu covarde, ou não respondo por mim." O delegado aconselhará Egídio a fazer exatamente o que Inocêncio mandou fazer. O vilão encara o delegado e relata: "Esse coisinha invadiu minhas terras, delegado. Eu tô no meu direito de me defender e é exatamente o que eu vou fazer agora. Vou agir em legítima defesa." João Pedro, sobre a mira do filhote de pica-pau, alertará a polícia e diz: "O Marçal está fugindo com um caminhão cheio do cacau roubado do Mano Venâncio." Zinha, com sangue nos olhos, avisa que Marçal não vai muito longe e que ela própria fará picadinho do homem. A filha de Jupará se apressa, entra no carro e pisa a toda velocidade atrás do caminhão. E enquanto Zinha cola na traseira do caminhão, João Pedro conseguirá desarmar o sogro, pegar a arma dele e colocá-lo na mira. Sandra, ao ver tudo aquilo, aflita, pede: "Não, João, não faça isso não. Se você atirar, vai desgraçar a sua vida." O delegado aconselhará o rapaz a fazer o que a esposa mandou. Inocêncio dirá o mesmo e completa pedindo: "Eles têm razão, João Pedro. Não vale a pena, filho. Deixe que a polícia tome conta dessa desgraça." João Pedro encara todos e nega, dizendo: "Não, painho, eu não posso perder essa oportunidade. A gente sabe como funciona a justiça nesse país. Mais cedo ou mais tarde, o coronel Egídio vai sair da cadeia e vai querer se vingar da gente. Melhor terminar essa briga de família para sempre, aqui e agora. Eu vou colocar esse filhote pica-pau debaixo de 7 palmos de terra." Enquanto Sandra, Inocêncio e o delegado tentam convencer João Pedro a não tirar a vida do vilão, Zinha cola na traseira do caminhão. Marçal nota a presença da garota e fala: "É aquela macho fêmea. Eu vou parar o caminhão e fazer ela provar o que é um homem de verdade." Zinha notará o caminhão parando e de dentro do carro, a filha de Jupará observa Marçal se aproximando do carro dela e retirando o cinto das calças. Marçal, ao chegar mais perto, grita: "Quero ver se você é valente mesmo. Vou ensinar você a gostar de homem e vai ser agora." Zinha sairá do veículo com uma espingarda nas mãos, mira no capanga do Egídio e fala: "Como é que é? Vai fazer o quê? Repita, se você for homem de verdade." Marçal a enfrenta, falando que não tem medo algum dela, e irá zombar dela, falando que a Zinha não terá coragem de apertar o gatilho. A filha de Jupará se aproxima um pouco mais, coloca o dedo no gatilho e diz: "Realmente não me conhece? Tem problema não. Vai conhecer agora." Zinha acertará um disparo nas partes do capanga de Egídio. Ela se aproximará do vilão no chão e, olhando para ele, diz: "Quando chegar no inferno, manda um recado para o seu patrão, o Coronel Firmino. Diga a ele que o filho dele, Coronel Egídio, já vai chegar por lá." Enquanto Zinha descarrega a arma em Marçal, João Pedro abaixa dele e permite que os policiais prendam o filhote de pica-pau. O caminhão será apreendido juntamente com o cacau roubado, e o delegado informará a João Pedro, Sandra e a José Inocêncio que o corpo encontrado debaixo do cacau era de um dos funcionários da fazenda do Egídio. Sandra assumirá a fazenda do pai e retomará o casamento com João Pedro. Agora, deixe o teu like se vocês gostariam de ver esse casal junto novamente. E me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo.
E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para receber todos os dias vídeos novos da novela Renascer.